Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Evangelho de João, a partir do verso 1. Vamos à leitura, até o versículo 12. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Muito bem, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, obrigado, Pai querido, por mais um dia poder, Senhor, desfrutar da Tua palavra e também, Senhor, do privilégio de estar na Tua casa. Peço, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas faltas, as minhas transgressões. Pai querido, também peço pela sua palavra que será anunciada. Peço, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para falar somente da sua palavra. Pai querido, peço por todas as almas que estão aqui, que o Senhor esteja cuidando de cada uma delas, abençoando e também, Senhor, abrindo-lhes o entendimento para a compreensão da Tua santa palavra. Pai eterno, peço por todas as almas que não vieram nesta noite. O Senhor, Pai, sabe o motivo e o porquê, Senhor, deles não estarem aqui. E é isso, Pai querido, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Cuida também, Senhor, dos enfermos, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas,
e que o Senhor esteja abençoando a tua igreja e o teu povo. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém, Pai Celestial. O texto que acabamos de ler, um texto conhecido pelos irmãos, mas um texto que é da palavra de Deus, da Bíblia. E toda a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar, nos instruir, nos consolar em toda a justiça. Nós temos aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, um homem chamado Nicodemos, o príncipe dos fariseus, que foi ter de noite com Jesus. Nicodemos, ele não é diferente de cada um de nós. O Nicodemos, ele tinha dentro do seu coração e dentro da sua mente que ele já tinha tudo que era necessário para a sua vida, tanto a sua vida secular neste mundo, como também a vida espiritual. Então julgava-se Nicodemos como muitos se julgam, que já tem tudo que é necessário, eles não precisam de mais nada. E aí, quando ele foi ter com Jesus, o grande rabino da Galileia, Jesus olhou para este homem, disse no versículo 3, que se ele não nascesse de novo, ele não podia ver o reino. No versículo 5, diz que ele não poderia entrar no reino. Mas no versículo 7, Jesus, o nosso Deus, olhando para aquele homem, como Deus está olhando para cada um de nós aqui, sabendo que nos necessitamos de algo, nós necessitamos de alguma coisa. Eu não sei do que você necessita, mas Deus, Ele sabe. E talvez aquilo que você acha que você não necessita, é o que você mais tem falta na sua vida. Novo nascimento, nova criatura, pessoas que são mais filhos do diabo do que filhos de Deus, estão achando que tem tudo, mas não tem nada, estão achando que tem tudo o que precisa, mas Jesus olha para o homem e diz assim: olha, é necessário. Tem uma necessidade urgente na sua vida, tem uma necessidade que está gritante, mas o Nicodemos, como todos nós, ele acha que ele tem tudo, ele acha que está tudo certo com a sua vida, está tudo bem, a minha vida secular está bem, eu sou o principal dos 70 do Sinédrio, eu sou o homem mais importante do corpo jurídico dos judeus de Israel, eu tenho tudo que eu preciso. E aí Jesus olha para este homem como olha para cada um de nós e diz assim: olha, você tem uma necessidade muito maior. As pessoas, eles julgam por necessidade. Hoje nós temos aqui nos nossos dias atuais, e talvez mais enfatizado no nosso tempo, você tem que estudar, tá? Você tem que estudar, você tem que ler bastante livro, você tem que passar na escola, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer isso, você tem que ter 3 diplomas. O que vai adiantar para o seu filho ter faculdade, 3 diplomas, se ele não tem o que é necessário? Quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele diz assim que ele buscou a sabedoria, ele leu todo dia, ele leu todos os livros da biblioteca de Alexandria, e ele diz assim no final da frase: tudo é
é vaidade. Não pense você que você tem tudo, não. Está enganado. Tem coisa errada aí. E aí Jesus olha para aquele homem, um dos homens mais instruídos de Israel. Jesus diz assim: você é mestre, mas você não tem o que você precisa ter, aquilo que é mais necessário. Tem alma que está buscando estudo, ler, conhecimento, mais conhecimento, ou conhecimento de Deus. Nenhum de Deus, só literatura. E aí esse homem ele achava, como muitos, acha que tem tudo. E aí Jesus olha para ele com toda aquela simplicidade de Cristo. Quero avisar uma coisa para você, Nicodemos. Você não se maravilhe, você não fique admirado, você não se espante se eu olhar para você e falar assim: você não tem nada. O que é mais necessário, o que você realmente precisa, você não tem, que é nascer de novo, ser uma nova criatura. Nós achamos necessário estudar, porque eu preciso angariar um bom emprego. E angariando um bom emprego, eu vou angariar uma casa, um bem, um imóvel, um carro, uma posição. E estudando, angariando um trabalho, angariando algo na minha vida, eu também vou arrumar um bom casamento. E aí Salomão, ele adquiriu todo o conhecimento do mundo, ele adquiriu todos os imóveis que ele queria, os palácios e a vida onerosa que ele ostentou no reino de Israel, tudo vaidade. Sabedoria e conhecimento, tudo vaidade. Tudo que ele construiu, vaidade. Teve 1000 mulheres, vaidade. Mas as pessoas, meus irmãos, infelizmente, eles acham muitas coisas necessárias na sua vida, menos servir Deus. Tem muita necessidade. E aí quando você olha a palavra necessário, que é um adjetivo, que ajuda o substantivo a localizar ou dar uma qualidade, um defeito, um estado ou uma condição. E aí essa palavra necessário, que Jesus ele usa para o Nicodemos, ele diz assim: o que é de necessidade, o que não pode deixar de ser ou de se fazer, o que é preciso, o que não se pode abdicar, o que é essencial, o que é imprescindível. Mas na nossa cabeça, nós achamos que nós estamos com tudo, como o nosso querido Nicodemos aqui no capítulo 3. Mas aí Jesus olha para ele e diz assim: necessário vos é nascer de novo. E essa questão do novo nascimento, meus irmãos, que bagunça a cabeça das pessoas, e a pessoa põe na cabeça que nascer de novo é ele ser batizado em alguma religião. O que é necessário? É necessário eu fazer parte de um rol de membros, é necessário eu fazer parte de alguma denominação, não importa qual seja. Se eles estão ensinando errado, se eles estão ensinando certo, não tem problema. Fazer parte de uma denominação.
A pessoa julga isso necessário. Mas o que tem de mais necessário, o que tem de mais necessidade na alma humana, porque Nicodemos, além de ser um mestre de Israel, um dos homens mais importantes do Sinédrio, um dos homens mais importantes da sua religião, um dos homens mais, assim, meus irmãos, de eminência, faltava-lhe aquilo que era mais necessário. E quando Jesus falou com ele sobre coisas simples, ele não entendeu. Então cadê o conhecimento? Tem pessoa que acha que ele conhece tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, e aí quando você chega, você já nasceu de novo? Já? Você foi batizado? Você já nasceu de novo ou você foi batizado? Você já nasceu de novo ou você faz parte de uma religião? Eu não estou perguntando se você faz parte de denominação ou foi batizado, porque o texto aqui não está falando de batismo, o texto está falando de novo nascimento, nova criatura, novo ser, nova vida. E aí o nosso querido Nicodemos foi ter com Jesus, falar com o mestre, e Jesus por 2 vezes disse que ele tinha que nascer de novo, importa, falou, é necessário, usou para ele uma questão de extrema necessidade. Não importa se você já foi batizado, eu quero saber se você já nasceu de novo, se você é uma nova criatura. Mas aí quando nós olhamos para as Escrituras, e entra essa confusão na mente, na mente das pessoas. Estava na minha casa esses dias, posso falar uma mensagem para o senhor? Eu falei, não, mas eu quero falar que nós estamos na atualidade querendo o reino de Deus ele venha, mas eu já sei onde isso vai chegar. E aí não vai ter como continuar a conversa, porque quando eu olhar para a cidadã e falar assim para ela, então, quando o reino de Deus ficar 1 milênio aqui, e Deus destruir esse mundo, novo céu e nova terra, ela não vai concordar comigo, ela não vai concordar com a Bíblia, porque não é isso que ela aprende lá. Falei, não quero ouvir, porque não vai dar certo. A senhora vai querer falar e não vai querer escutar. O Nicodemos ficou espantado com tanto conhecimento que Nicodemos tem. Jesus olha para ele assim com todo o amor. Você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Um novo ser criado por Deus? Ou você é um mero frequentador de igreja? Uma pessoa que foi batizado? Porque se é só isso, meus irmãos, então falta nascer de novo. Não tem problema que você já foi batizado, mas se você ainda não nascer de novo, a mensagem da Bíblia é viva e eficaz até o dia da morte. E aí a palavra de Deus, ela nos ensina o que não é novo nascimento. O que não é um novo nascimento? O novo nascimento não acontece por uma obra que eu possa fazer, que eu posso realizar, porque o batismo eu posso pedir. Fazer uma caridade para alguém, eu também posso. Ajudar alguém, eu posso. Isso eu posso fazer. Mas o novo nascimento não é isso, porque é uma obra divina e celestial.
não é obra humana. Por isso que Jesus disse, vamos ler a Bíblia, versículo de número 6. O que é nascido da carne é o quê? É carne. Nicodemos, novo nascimento não vem da carne. Nicodemos, novo nascimento é do Espírito. Novo nascimento não é batismo. Não, pastor, mas tem um versículo aqui que fala se não nascer da água e do Espírito. Não está falando de batismo aqui. Vamos ler o que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia, por favor. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1 e versículo 13. Quando Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino, de maneira nenhuma Jesus colocou o batismo como porta de entrada no céu. E nem para uma pessoa nascer de novo, porque você não nasce de novo quando você foi batizado. Você foi batizado porque você já nasceu de novo. Você já é uma nova criatura. E aí Paulo em Efésios 1:13, ele diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então aqui não está falando nada de batismo. Ele está falando assim, olha, em quem você está, mas primeiro você tem que ouvir a palavra da verdade. Depois, o evangelho da salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo do quê? Da promessa. Então o dia que você se converteu, o dia que você ergueu sua mão e falou assim, pastor, eu aceitei Cristo, você foi selado com o Espírito Santo, você passou a ser parte do reino de Deus, você é uma nova criatura. Aqui não fala de batismo, não está falando que você tem que ser batizado para você ser uma nova criatura, mas você tem que ouvir a palavra da verdade, evangelho da salvação, tendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. Quando você tem aquela joia sua bem cara, e aí você precisa de dinheiro, aí você vai lá na Caixa Econômica e fala assim, eu quero penhorar isso daqui. O Espírito de Deus, que uma vez quando você se converteu, ele habitou em você, ele é a garantia de que você vai para o céu. Ele é penhor. Ele é o selo de Deus, a garantia que você é salvo, que você é nova criatura. Não está falando de batismo. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Na mesma carta de Efésios, capítulo 5, versículo 25, Paulo fazendo a alusão da igreja de Cristo com o matrimônio. Versículo 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, vírgula, pelo quê? Pela palavra. Santificando-a, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, em quem vós também estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido.
Então a água que Jesus se referiu para Nicodemos não é batismo, é a palavra de Deus. Porque Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, o que? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É pela palavra. Como que a igreja vai ser santificada? Como que nós vamos aprender a ter temor de Deus? Através da palavra. Como que a igreja vai ser purificada? Através da palavra. Meus irmãos, e aí Paulo, usando essa comparação do matrimônio com a igreja e Cristo, é a lavagem da água pela palavra. Agora você vai um pouquinho para frente aí, Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, depois de 1º e 2º Timóteo, Tito. Mas o que falta, meus irmãos, para muitos, não é frequentar a igreja, não é se maquiar de crente, é nascer de novo. Tito, capítulo 3, a partir do verso 3. Porque também nós éramos, então Paulo escrevendo para o Tito, ele diz assim: porque nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então isso aqui não é o comportamento de um novo convertido, uma nova criatura, um nascer de novo. Se você nutre ódio, inveja, odiando-nos uns aos outros, isso aqui está fora de uma nova pessoa, de um novo ser, de um salvo. Meus irmãos, e aí Paulo escrevendo para Tito, ele diz assim: nós éramos dessa maneira, versículo 4, mas quando apareceu a benignidade, o amor de nosso Deus e nosso Salvador para com os homens, versículo 5, quero que os irmãos leiam até a vírgula comigo: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não é pelo que você faz. Jesus diz que o novo nascimento não é da carne, porque Jesus olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Então da carne não vai vir nada bom. Nós temos que compreender isso, que cada vez que nós vamos dando lado para a carnalidade, não vai vir nada que presta. Não é por obras de justiça que houvéssemos feito. Então o que eu posso fazer? Eu posso dar cesta básica, eu posso dar remédio, eu posso dar dinheiro, eu posso dar um copo d'água, eu posso dar um prato de comida, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Novo nascimento não é isso. Novo nascimento não é isso. Não é nada que seja produzido por obra humana. E aí então Paulo continua dizendo: mas segundo sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente, versículo 6, ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua... Você vai ser justificado por quê? Pela graça. Você não vai ser justificado porque você veste roupa de crente. Você não vai ser justificado por Deus porque você vai chegar lá no céu diante de Deus e falar assim: não, Senhor, mas eu já fui batizado. Aí Jesus vai falar assim: filho, eu não conheço você. Você nasceu de novo?
Não, eu pertencia a uma igreja. Não, mas não é isso que eu estou perguntando para você. Não, mas eu ia no culto regularmente. Eu até entregava o dízimo lá, eu dizimava. Mas não é isso que eu estou perguntando para você. Estou perguntando para você se você já nasceu de novo. Porque se você não nascer de novo, Jesus ele olhou para Nicodemos e disse: você não pode ver, você não pode entrar no reino de Deus. Você já parou para pensar na importância? Jesus olha e vê assim, ó, o que é mais necessário para essa alma? Ser um escritor de livros? Ser um PhD? Ser um grande cientista? Jesus olhou para o homem mais sábio que tinha dentro de Israel. Você não sabe nem o que eu estou falando para você. Você não entendeu ainda o que é realmente necessário para a sua vida. Talvez a alma está 10 anos, 20 anos dentro da igreja e ele ainda não nasceu de novo. Ele não entendeu ainda. Ele não fez como aquilo que Paulo ensinou, se despojar do velho homem. Não fez isso ainda. Talvez o pastor Maurício até batizou ele. Mas ele não nasceu de novo. Fez uma profissão de fé, entregou a vida para Cristo, tá? Mas talvez aquilo que era mais necessário não fez ainda. O que é? Nascer de novo. Ver a Deus. Desfrutar do reino de Deus. Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, ele diz assim, em 5:17, aquele que está em Cristo, ele é o quê? Ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo. Isso está em 2 Coríntios 5:17. Ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo. As coisas velhas já, eis que tudo se fez, mas há muitas vidas, irmãos, que ainda as coisas não se fizeram novas. Eles ainda estão lutando com aquela velha natureza, aquela coisa do homem do pecado, o mundo. Ainda estão lutando na carne. E aí Paulo diz, sem falar de batismo, sem falar sobre batismo, ele diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Onde está batismo aí? Onde está boas obras aí? Onde está a roupa, a vestimenta de crente? Quando o Senhor Jesus olhou para o Nicodemos, volta no Evangelho de João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, Jesus lhe diz assim, versículo 9, aliás, o Nicodemos ouviu Jesus falar, ficou admirado. Jesus mesmo disse, você não se admire, você não fique espantado, você não, olha, mas no versículo 9, Nicodemos diz assim, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse, versículo 10, você é o mestre de Israel e não sabes isso? No versículo 4, Nicodemos diz assim, e disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho?
porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Nicodemos, mesmo dentro, meus irmãos, da religião judaica, do farisaísmo, pertencendo ao sinédrio, muitos anos lendo a Bíblia, mas ouvindo também aquilo que os gregos já ensinavam sobre a reencarnação, ou aquela questão de voltar ao ventre da mãe, o feto ou o óvulo, para nascer de novo. Mas nem que nós nascêssemos a cada 100 anos novamente, continuaríamos sendo miseráveis pecadores diante de Deus, sem nascer de novo, com a natureza pecaminosa, longe de Deus, afastado da graça do Pai. E aí ele diz para Jesus: como pode isso acontecer? Eu não estou entendendo. Como pode um homem velho nascer de novo? E ele ouviu a filosofia dos gregos: porventura eu vou voltar. Você poderia nascer, eu poderia nascer 100 vezes nesse mundo, nasceria pecador. Você não nasceu crente. Você não nasceu dentro da igreja. Você nasceu de novo o dia em que a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e você crê, aí você nasceu. Essa conversa de que nasceu dentro de igreja, isso aí é conversa fiada. Tem tantos nascidos dentro de igreja, fora dela, perdidos, sem salvação, porque não encontraram a Cristo. Eles encontraram uma religião, eles fizeram parte de uma religião, e é isso que o homem não entende, que o homem mais religioso da época de Cristo chegou diante dele, e Jesus diz assim: se você não nascer de novo, você não pode ver e não pode entrar no reino. Por isso que a igreja de Jesus só tinha 11, só tinha 11, porque Jesus pregava a verdade, e as pessoas não querem ouvir a verdade. Eles querem ouvir balela, conversa fiada. O homem mais religioso, se você não nascer de novo, você não pode ver e nem entrar no reino. Não fique espantado. Não se espante, não. E aquela maquiagem da religião, a roupa do religioso, o que não é novo nascimento? Novo nascimento, meus irmãos, não é você tirar uma foto quando você não tinha Cristo, cabelo grande, tudo espalhafatoso, com uma lata de cerveja na mão. Olha, eu era assim, irmãos, olha como é que eu sou agora. Isso não é novo nascimento. Isso é antes e depois. Novo nascimento é diferente. Novo nascimento vem do alto, vem de Deus, transforma o ser, coração, alma, mente, tudo é transformado por Deus. É uma nova vida, é uma nova criatura, é um novo ser, é uma outra pessoa. É aquela pessoa assim que... Você lembra do fulano? Ah, lembro. É aquele ali? Ah, não é. É. Ah. O que aconteceu com ele? Ele encontrou a Cristo. E toda a religiosidade de Nicodemos, um homem que era mestre, ainda não tinha nascido de novo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. O apóstolo Paulo, na sua defesa diante de Agripa, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 4 e 5. E Paulo
naquela defesa com Agripa. E é aqui que ele vai apelar para ir para Roma. Atos dos Apóstolos 26:4. A minha vida, pois desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. O senhor pode ir lá, rei Agripa. Todos eles conhecem a minha vida, como eu me conduzi quando eu ainda era jovem, como era a minha conduta. É isso que ele está dizendo. Mas olha só, versículo 5: sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais, próxima palavrinha na sua Bíblia, o que está aí? Conforme a mais severa. O que é severa? É rigor. É aquela uma que você não pode, você ser membro aqui, você tem que usar saia, não pode pintar o cabelo, não pode cortar o cabelo, não pode usar brinco, não pode usar roupa assim, não pode raspar a perna, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não. Aí você fala, então não vou viver mais, vou morrer. Que bom seria que se todo o crente verdadeiro, quando se convertesse, ele morresse, e ele fosse para o céu. Seria a coisa mais maravilhosa para ele. E aí Paulo diz assim: olha, o rei, eu vivi conforme a mais severa seita da nossa religião. Eu não era um fariseu. Eu não simplesmente participava lá dos cultos dos fariseus. Eu vivi o farisaísmo. Então, meus irmãos, a mais severa de todas as religiões, o mais severo de todos os decretos religiosos, não fizeram Saulo um novo nascimento. Sabe quando Saulo nasceu de novo? Quando ele pegou as cartas dos religiosos para prender os crentes, indo para Damasco. A Bíblia não diz em Atos capítulo 9 que Deus derrubou ele do cavalo, porque não fala de cavalo lá, mas diz que jogou ele por terra. Bum! E aí a voz do céu: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Sabe quando ele nasceu de novo? Quando ele teve um novo nascimento, foi quando ele encontrou Cristo. Novo nascimento não foi no dia que ele foi batizado, foi quando ele encontrou Cristo. Foi quando ele entregou a vida dele para Cristo. Foi quando ele ouviu a voz celestial, o chamado divino. Mas ele disse para o rei Agripa: eu vivi em uma religião severa. Só que se ele tivesse morrido nessa religião severa, a única porta que se abriria para ele depois de sua morte é a porta do inferno. Mas como Saulo, como ele diz mesmo em Gálatas, que Deus conhecia ele e chamou ele desde o ventre da mãe para conhecer a graça e ser o maior pregador da graça. Aquele que vivia na carne, agora ele tem que pregar para a pessoa assim: ó, você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por causa da graça de Deus. Você não é salvo porque você pertence aqui à igreja, você senta no banco aí. Você é salvo porque você nasceu de novo por Cristo. E esse novo nascimento, essa nova criatura, ela tem que aparecer, surgir. Agora, como é que você é uma nova criatura, velho? Seu de novo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4.
Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre a velha natureza do homem, aquela natureza que já nasce conosco. Não é aquilo que você pega quando você cresce, né? Tem pessoa que pensa que ele vai virar pecador depois que ele cresce. Aí eu vou crescer, mãe, aí eu vou virar pecador. Já nasceu com a natureza. Você só vai desenvolver ela conforme. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a astúcia, aonde a criança? Dentro do coração. E nós não imaginamos isso. Nós não pensamos assim como Deus pensa. Capítulo 4, versículo 22 de Efésios. Então Paulo diz assim: que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem. Porque se você já nasceu de novo, o velho homem já foi despojado. Porque o velho homem, se você ainda não nasceu de novo, você vive se corrompendo pelas concupiscências do engano. Aí, nós temos aquelas coisas extremas, irmãos. O que é as coisas extremas? Eu não estou falando para você aqui que eu acredito em meio termo. Meio termo não existe. O que existe é a palavra de Deus. Aqueles extremos, não, crente é só aquele que anda todo engravatado e roupa social. Não é isso aí. E tem o outro extremo. Eu já faço parte da igreja, eu já sou membro da igreja, eu já tomo a ceia, eu já fui batizado, mas no final de semana, aquela que desce redondo. O show do Tiaguinho, ousadia e alegria. Pois é. E aí a gente vai vivendo desse jeito. Então são os extremos. Pastor, tem meio termo? Não existe meio termo, existe palavra de Deus. Ou você nasceu de novo, ou você ainda não nasceu de novo. Não é o termo que faz você ser um novo convertido, um novo nascimento. Mas também não é o extremo da lascívia e do pecado que você não nasceu de novo mesmo. Então, Paulo ele diz que é o trato passado, o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Versículo 23, que vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, não é o batismo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o que não é novo nascimento? Novo nascimento não é água de batismo. Novo nascimento não é boas obras. Novo nascimento não é produzido por homem. O que é nascido da carne, Nicodemos é carne. O que é nascido do Espírito, Nicodemos é Espírito. É por isso que as pessoas, meus irmãos, eles vivem com a carnalidade aflorada. Porque ainda ele não nasceu de novo. Porque o que é nascido da carne é carne. E aí Jesus, capítulo 3 de Efésios, vai falar com o nosso querido Nicodemos, o homem sábio, cheio de conhecimento, mestre de Israel, mas que ainda não nasceu de novo. Não pode ver, não pode entrar, não tem comunhão com o rei desse reino, e muito menos, meus irmãos, ele tem sequer a esperança de entrar nesse reino. Você entendeu a necessidade extrema da sua vida? Porque talvez você pense que a necessidade da sua vida é um emprego. Talvez
você pensa que a necessidade da sua vida é um estudo. Talvez você imagine a necessidade, a coisa mais necessária da sua vida é ter uma casa. A coisa mais necessária da minha vida é casar. A coisa mais necessária da minha vida é o meu sonho, as minhas realizações. Aí Jesus diz assim: não, não é isso. O que vai adiantar o seu emprego sem Cristo? O que vai adiantar a sua vida sem Cristo? O que vai adiantar o seu estudo sem Cristo? Sua casa sem Cristo? O seu casamento sem Cristo? O que vai adiantar? Jesus olha e diz assim: ó, não é nada disso aí. Mas eu vou falar para você o que é de extrema necessidade na sua vida hoje: nascer de novo. Versículo de número 11 do capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus diz assim: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Ou seja, o novo nascimento era algo que Jesus, o nosso Deus, Ele sabe, Ele tem certeza, é uma verdade absoluta. Isso acontece porque Jesus diz: e nós ainda testificamos o que vimos. Ou seja, uma meretriz que se converte, um ladrão que se converte, uma mulher que tinha 7 demônios e é convertida, uma mulher samaritana que já tinha tido 7 maridos, 5 maridos, e agora é uma nova criatura. Jesus diz: olha, eu estou falando para você daquilo que nós vimos, nós testificamos, que o novo nascimento é absoluto, verdadeiro, é de Deus. Tem um cobrador de impostos que ganha muito dinheiro, chamado Levi, que virou Mateus, vai abandonar todo o lucro, porque ele nasceu de novo, e ele vai seguir a Jesus. Jesus olha para o Nicodemos: eu estou falando para você, Nicodemos, daquilo que nós sabemos, testificamos e o que vimos. Eu estou dando testemunho, Nicodemos, do que você mesmo já viu. Um homem chamado Zaqueu convertido a Jesus. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais em outro tempo andaste, quando viveas nelas, mas agora, despojando-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Uma pessoa que nasceu de novo, meus irmãos, a primeira coisa que ele pensa é o que ele vai falar. Pensa. Mas a boca é um sepulcro. E aí Paulo está dizendo assim: vocês eram assim, vocês, deveriam ter despojado essas coisas já. E da vossa boca não deveria ser ouvido essas palavras.
Versículo 9: não mintais uns aos outros, pois que já despiste do velho homem com seus efeitos, e vos vestiste do novo, que se renova para com conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, ele diz assim, que o propósito de Deus é que nós sejamos a imagem de quem? De Cristo. Ter bom ouvido para ouvir, boca lavada de dente para falar, língua para trás dela. Olha, vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando Jesus chegou na Gadara, aquele endemoniado que tinha 6.000 demônios, Jesus expulsou o demônio. Ele estava sentado, vestido, cadê o endemoniado? É aquele ali, ó, sentado, vestido, querendo seguir a Jesus. Jesus manda ele, vai para sua casa. Aí ele vai para Decápolis, e ele começa a pregar sobre o reino de Deus, e sobre tudo aquilo que Deus fez por ele. Então não somente ele nasceu de novo, como ele viu o reino de Deus, e espera o reino de Deus. Porque aquele que nasce de novo, meus irmãos, ele não somente vê o reino de Deus, como ele aguarda o reino de Deus. O problema dos crentes, eu acredito que de todos os tempos da igreja de Cristo, é que os crentes, eles têm por parâmetro ainda as coisas deste mundo e não a celestial. Por isso que nós sofremos muito. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Quando Paulo foi escrever aos Romanos, ele diz que nós devíamos ser transformados o nosso entendimento, para não ser mais de acordo com esse mundo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento, para você poder aprender qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E aí no capítulo 11, versículo 13, os heróis da fé, e todo mundo pensa que eles veem na televisão aqueles homens falando, super poderosos, mas eles não chegam nem perto desses daqui. Sabe por quê? Vamos ler o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Conversei com uma pessoa outro dia, a pessoa falou para mim assim, o que eu sonho acontece. Falei, mesmo? Acontece tudo? É, quase tudo. Falei, eu vou pela Bíblia. Então eu vou pela Bíblia. Aí a Bíblia diz assim, que antigamente Deus falara com os homens, os profetas, por sonho, por profecia, porque não tinha Bíblia. Mas hoje, Ele nos fala através do seu Filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Não é para ir lá não precisa ler. Se você quiser marcar, você vai ler. Ah não, mas eu sonho, meu sonho é... Eu falei, então vamos entender. O sonho é de Deus?
Eu acho que é de Deus. Eu falei, então todos eles tinham que se cumprir, porque a palavra de Deus não é mentirosa. E aí a pessoa fica triste com a gente. E aí você lê na Bíblia que esses homens aqui que morreram pela palavra de Deus, por amor a Deus, eles viveram neste mundo, morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas, Jesus diz que aquele que não nasceu de novo, ele não pode ver. Mas aquele que já nasceu de novo, vendo-as de longe, eles viram as promessas, eles creram nas promessas, e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 10 do capítulo 11 de Hebreus. E aí a Bíblia, falando sobre o pai Abraão, diz assim: o pai Abraão que nasceu de novo, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, do qual o arquiteto e construtor é quem? Deus. Ele vê o reino de Deus, ele espera no reino de Deus. Por isso Jesus olhou para aquele homem, o homem mais religioso da época de Cristo. Se você não nascer de novo, você não pode ver e nem entrar no reino. Os últimos 2 versículos estão em 1 João capítulo 5. Você compreendeu qual é a sua maior necessidade? Você já conseguiu entender o que é mais necessário para a sua vida? Ou não? Você ainda acha que o emprego é mais necessário? As suas realizações são mais necessárias? Preste bem atenção no que Jesus ele ensinou para esse homem. Capítulo 5 de 1 João, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, todo aquele que ama a Deus, também ama o que dele é nascido. Se você é um nascido de Deus, você ama a Deus e, consequentemente, você ama a Cristo, porque Cristo é Deus. Versículo 4 do capítulo 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Você já venceu o mundo? Você já nasceu de novo? Você já compreendeu o que é mais necessário para a sua vida? Aquilo que é imprescindível, essencial, que não pode deixar de ser ou de se fazer? Aquilo que é de extrema necessidade? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus disse para Nicodemos: eu falei para você
de coisas terrenas, coisas que você vê, coisas que você sabe e você ainda não creu no meu testemunho. Lá na frente, Nicodemos vai pedir o corpo de Cristo. O que dá-nos a entender no Evangelho de João é que Nicodemos foi ter com Jesus bem, talvez um ano depois que Jesus começou o ministério. Porque Jesus foi batizado com 30 anos. Não foi quando ele nasceu. Foi quando ele foi cumprir a justiça do Pai. Jesus não foi batizar para nascer de novo, porque ele é o próprio Deus e a própria vida. Nós temos uma compreensão bem pouca de Deus, irmãos. Os estudiosos e os cientistas dizem que o universo tem 90 bilhões de anos-luz de um na outra. Eu não acredito que o universo ele é infinito, porque infinito é só Deus. Deus ele é sobre todas essas coisas. A velocidade da luz é 300 milhões de quilômetros por segundo. Então, você andando a velocidade da luz, você levaria 90 bilhões de anos para atravessar o universo. A criação de Deus. E quando Deus vier da sua glória, Ele vai atravessar toda a sua criação em questão de segundos. Porque Ele é Deus sobre tudo. E este imenso poder e graça olha para os homens e diz assim: você precisa nascer de novo, porque a sua maior necessidade é nascer de novo. Amém? Muito bem. Próximo domingo é dia 30, ceia do Senhor, às 19 horas. Nós temos nesta noite alguma alma que foi tocada por Deus e entendeu aquilo que é a maior necessidade de sua vida? Não tem problema se você já foi batizado há 10 anos, 20 anos, 30 anos, não tem problema. Se você compreendeu somente, Deus tocou em você, o que é mais necessário? Nascer de novo. Ser, não é se fantasiar, ser um novo ser, uma nova vida. Vamos continuar orando pelos pedidos de oração. Kathleen Ohana, orar pela mãe da irmã Eunice, que há uns tempos atrás ela ainda conseguia andar, agora já não anda mais. Agradecer a Deus porque a dona Diocina está melhor. Seu Antônio, tudo bem?
e vamos continuar orando ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Nosso irmão Renivaldo vai orar por nós. Amém, Santo Deus. Muito bem. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Vão em paz. E que Deus esteja abençoando essa semana que se inicia para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos.